No salão mais luxuoso da cidade, uma milionária decide transformar uma funcionária invisível em piada pública e faz uma aposta humilhante diante de centenas de convidados e celulares gravando. Só que, em vez de baixar a cabeça, a mulher de uniforme revela uma segurança fria e um domínio técnico tão raro que, em minutos, muda o clima do evento e vira o jogo contra quem estava no palco. Quando os documentos internacionais entram em cena, a elite percebe que não está vendo apenas uma tradução. Há segredos antigos, nomes enterrados e um passado corporativo capaz de derrubar um império inteiro. E no instante em que a arrogância finalmente cai de joelhos, uma chegada inesperada abre uma última porta. Não de vingança, mas de verdade, reparação e um choque que ninguém ali consegue esquecer. Antes de mergulhar nessa história arrebatadora, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos que viram a vida de cabeça para baixo. O lustre de cristal do Palácio da Glória Lisboa derramava luz dourada sobre cada mesa coberta de linho branco, sobre cada flute de champanhe levantado por mãos carregadas de anéis, sobre cada sorriso calculado que circulava naquele salão como moeda de troca. Era a 12ª edição do Leilão de Gala Esperança, o evento mais concorrido do calendário social lisboeta, onde empresários, políticos e celebridades se reuniam sob o pretexto da filantropia para, na prática, negociar visibilidade e poder. As cadeiras douradas estavam todas ocupadas, câmeras discretas registravam rostos, assessores sussurravam nos ouvidos de seus contratantes, e no centro de tudo, como sempre, estava Beatriz Albuquerque Mendes. Aos 46 anos, Beatriz tinha o porte de quem nunca precisou pedir licença para entrar numa sala. Dona do Grupo Mendes, conglomerado que ia de logística a agronegócio passando por hotelaria e tecnologia, ela havia herdado a empresa do pai aos 28 anos e a multiplicado por 7 em menos de 2 décadas. Usava um vestido vermelho escarlate que ninguém no salão ousaria vestir com aquela convicção, e falava no microfone como se os outros presentes fossem audiência de um espetáculo cujo protagonista já estava definido. Não havia maldade consciente naquilo. Havia algo pior. Indiferença construída ao longo de anos de sucesso ininterrupto. Do outro lado do salão, junto à parede próxima à saída de serviço, Sofia Almeida Costa carregava uma bandeja de taças com a precisão de quem aprendeu a se mover sem ocupar espaço. Tinha 32 anos, cabelos escuros presos num coque firme, olhos castanho esverdeados que varriam o ambiente com uma atenção quase imperceptível. Trabalhava há 4 meses no Palácio da Glória como auxiliar de eventos, sempre nos turnos mais longos, sempre nos eventos maiores. Seus colegas a descreviam como silenciosa, educada e estranhamente calma para alguém que passava horas de pé, servindo pessoas que raramente a olhavam nos olhos. Beatriz estava no microfone apresentando o lote mais valioso da noite, uma escultura adquirida numa galeria de Roma, quando seu olhar deslizou pelo salão e pousou em Sofia. Não havia razão específica para isso. Era o tipo de olhar que passeia pela sala em busca de algo para desdourar. Beatriz inclinou a cabeça levemente, interrompeu a própria fala e disse, com o sorriso largo de quem está segura do próprio charme, apontando na direção dela: "Olha, precisamos de mais champanhe aqui, minha linda. Ou você só entende pedido em outra língua?" As risadas vieram rápidas, soltas, do tipo que não precisam de graça real para acontecer. Eram risadas de deferência, do tipo que um salão inteiro produz quando a pessoa mais poderosa do ambiente dá o tom. Sofia não recuou, não corou. Apenas virou os olhos na direção de Beatriz, com uma calma que tinha textura de pedra-sabão, e respondeu em volume suficiente para ser ouvida que já estava encaminhando o pedido e que, se precisassem de algo além de champanhe, era só avisar. Houve uma pausa curta. Beatriz não esperava a resposta. Pessoas invisíveis não costumavam responder. Ela franziu levemente os lábios, não com raiva, mas com a surpresa de quem pisou numa soleira que esperava oca e encontrou firme. Então continuou no microfone, e o salão voltou ao seu ritmo de conversas sobrepostas e apostas silenciosas. Mas o que ninguém no salão sabia naquela hora
era que Beatriz Albuquerque Mendes estava com os ombros ligeiramente mais tensos do que aparentava. Numa pasta fina que descansava sobre a cadeira ao lado da dela, havia um conjunto de documentos que a mantinha acordada havia 3 noites. Contratos de uma negociação milionária com um grupo de investidores espanhóis, a Mediterrâneo Investimentos, interessados em adquirir uma fatia minoritária do braço logístico do Grupo Mendes. Era a operação mais ambiciosa dos últimos 5 anos. Era também, naquele momento, a mais ameaçada. Os documentos haviam chegado redigidos integralmente em espanhol, com terminologia jurídica e financeira densa, repleta de cláusulas que precisavam ser compreendidas com absoluta precisão antes da assinatura prevista para o dia seguinte. 3 tradutores diferentes tinham sido acionados. O primeiro havia entregado uma versão com erros conceituais graves que o próprio assessor jurídico identificou. O segundo pediu mais 48 horas. O terceiro, recomendado como especialista em contratos internacionais, chegou a entregar metade do documento antes de admitir que as referências culturais específicas o ultrapassavam. O prazo não podia ser movido. A delegação da Mediterrâneo Investimentos embarcava em voo de retorno no dia seguinte ao meio-dia. Beatriz sorriu para o salão, levantou seu champanhe para o próximo lote e empurrou o pânico para debaixo da superfície. Era o que ela sabia fazer melhor: transformar o que assustava em espetáculo. Foi então que o assessor dela, Diogo, se aproximou discretamente pela lateral e se inclinou para sussurrar que um dos organizadores do evento, o professor Ricardo Silva, diretor da maior rede de ensino de idiomas do país, havia ouvido por acaso a conversa com a funcionária e queria dizer algo. Beatriz gesticulou impaciente para que ele esperasse, mas o professor já estava ao lado dela, com um sorriso de cortesia mal disfarçando uma curiosidade genuína. Beatriz, com todo o respeito, disse ele em voz baixa, aquela moça ali. Eu a vi chegar num evento anterior e, por acaso, presenciei ela resolvendo uma confusão com um grupo de turistas árabes no saguão. Ela falou com eles numa fluência que me deixou curioso. Perguntei depois para a gerência. Disseram que ela fala vários idiomas, não sei quantos, mas vários. Beatriz virou o rosto devagar na direção de Sofia, que naquele momento depositava taças limpas sobre uma bandeja com movimentos econômicos e precisos. Havia qualquer coisa no jeito como ela se movia que não combinava inteiramente com o uniforme. Era uma observação vaga, quase desconfortável, e Beatriz a descartou com um gesto mental. Em vez disso, sentiu uma vontade que conhecia bem, a de testar, a de expor, a de transformar a dúvida alheia em entretenimento próprio. Ela voltou ao microfone. Esperou uma pausa entre os lotes. Então, com o sorriso de quem está prestes a fazer uma graça, disse em voz alta, olhando para Sofia. Me disseram que você fala vários idiomas, minha querida. Quantos exatamente? Porque eu me ajoelho aqui na frente de todo mundo se você falar 5 idiomas. E riu, e o salão riu junto, e a aposta soou como o que era, uma impossibilidade elegantemente vestida de brincadeira. Sofia parou, depositou a bandeja sobre a mesa mais próxima, olhou para Beatriz com aquela calma que cortava o ar limpo, e disse devagar, com um meio sorriso que não tinha nada de ansioso. Eu posso ajudá-la com os contratos em espanhol que estão na sua pasta. Se quiser, posso começar agora. O salão não riu desta vez. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo real interrompe o roteiro de um espetáculo. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi o tipo de silêncio que as pessoas presentes naquele salão levariam para casa sem conseguir explicar direito por que havia pesado tanto. Beatriz Albuquerque Mendes olhou para Sofia com os olhos levemente estreitados, tentando calibrar se havia ouvido corretamente. A funcionária não havia dito, posso tentar ajudar, nem ouvi falar que é em espanhol. Ela havia dito que podia ajudar com os contratos em espanhol que estavam na pasta. Isso significava que sabia sobre a pasta. Significava que havia prestado atenção em algo que ninguém ao redor de Beatriz havia notado. Como você sabe que tenho contratos em espanhol? Perguntou Beatriz,
e a pergunta saiu mais tensa do que ela pretendia. Porque quando a senhora chegou, um dos documentos escorregou da pasta e ficou parcialmente visível por alguns segundos. Espanhol não é difícil de reconhecer para quem conhece, respondeu Sofia sem pressa. Eu estava a 2 metros de distância. Professor Ricardo Silva, o professor que havia plantado a semente da curiosidade no ouvido de Beatriz, abriu levemente a boca e a fechou de novo. Havia algo didaticamente fascinante acontecendo diante dele, e ele tinha experiência suficiente com linguagem para reconhecer o momento em que uma pessoa revela, sem querer, que seu universo é muito maior do que o espaço que lhe foi designado. Beatriz olhou para o lado. Diogo, seu assessor, encolheu imperceptivelmente os ombros numa linguagem corporal que dizia: "Não sei o que fazer com isso." Ela olhou de volta para Sofia. O salão havia abaixado o volume das conversas e havia aquela tensão suspensa de quem percebe que o programa mudou sem que ninguém anunciasse. "Muito bem", disse Beatriz, e na voz dela havia um tom que era metade irritação e metade algo que ela não queria nomear. Ela foi até a cadeira, pegou a pasta e a trouxe até o espaço entre elas, perto de uma das mesas laterais. Tirou o primeiro documento e o estendeu na direção de Sofia. "Então leia em voz alta a primeira página." Havia gente começando a se aproximar discretamente. Celulares foram levantados com cautela, como quem não quer perder o ângulo. O professor Ricardo ficou mais perto. A jornalista Diana Ferreira, que cobria o evento para uma publicação de economia e cultura, parou de conversar com sua fonte e desviou a atenção para aquela mesa lateral, onde algo claramente mais interessante estava se desenvolvendo. Sofia pegou o documento. Passou os olhos pela primeira página com uma velocidade que não era performance, era varredura. Então começou a ler em espanhol com uma pronúncia que não soava como alguém decifrando fonemas desconhecidos. Soava como alguém pensando numa língua que conhecia por dentro. As sílabas tinham ritmo, as vogais tinham peso certo, as consoantes não tropeçavam. Um dos convidados, um homem de cabelos grisalhos chamado César Oliveira, assessor de relações internacionais de um fundo de investimentos que tinha parceria com grupos espanhóis, levantou as sobrancelhas e deu um passo involuntário na direção do som. Tinha estado em Espanha inúmeras vezes. Reconheceu não apenas o idioma, mas o sotaque. Aquela era a pronúncia de alguém que havia vivido na região, não de alguém que havia estudado em apostilas. "Isso é espanhol jurídico", ele murmurou para ninguém em particular. "Não é espanhol de manual." Quando Sofia terminou a primeira página, olhou para Beatriz e disse, ainda com aquela calma: "Quer que eu continue ou prefere que eu explique o que está escrito?" "Explique", disse Beatriz mais baixo agora. Sofia apoiou o documento sobre a mesa e foi falando com a naturalidade de quem descreve um mapa já memorizado. A primeira cláusula tratava de participação societária escalonada, com entrada inicial de 18% e opção de ampliação condicionada a metas trimestrais de faturamento. Havia uma cláusula de preferência de recompra que, se não exercida dentro de um prazo específico, transferia automaticamente o direito de voto em certas decisões estratégicas para a parte compradora. "Isso", explicou Sofia sem elevar a voz, "era o tipo de armadilha contratual que parecia segura na superfície, mas alterava o controle da empresa em cenários de crescimento acima da média." A equipe jurídica de Beatriz, representada por 2 advogados que estavam no salão, começou a se olhar com expressões que misturavam surpresa e desconforto. Aquilo batia com os fragmentos que haviam conseguido entender ao longo do dia. "De onde você sabe isso?" perguntou um deles, o mais jovem, sem conseguir disfarçar o tom de espanto. "Porque trabalhei durante 6 anos em contratos de aquisição internacional", respondeu Sofia, e então olhou diretamente para Beatriz. "E porque conheço o padrão desta firma de advocacia de Madrid. Trabalhei com eles." O salão havia mudado, não fisicamente. As mesas estavam no mesmo lugar, as flores ainda eram as mesmas, o lustre continuava derramando a mesma luz. Mas a geografia do poder naquele ambiente havia se deslocado de um jeito que todo mundo presente percebia, mesmo sem conseguir articular. Beatriz Albuquerque Mendes estava de pé diante de uma funcionária de uniforme, que nos últimos 4 minutos
havia demonstrado conhecer melhor do que qualquer um de seus assessores os documentos que sustentavam a negociação mais importante do seu ano. A milionária respirou fundo. O instinto dela era encontrar uma saída lateral, alguma forma de recontextualizar aquilo como uma curiosidade agradável, sem consequências maiores. Mas então, o celular dela vibrou. Ela olhou para a tela e os músculos do rosto endureceram por uma fração de segundo, que só Diogo, que a conhecia havia 12 anos, conseguiu notar. Era uma mensagem do intermediário da Mediterrâneo Investimentos. Em inglês, direta. A delegação havia sido informada de que a tradução dos documentos ainda não estava concluída. Eles precisavam de uma confirmação de que havia uma profissional competente para mediar a reunião de assinatura na manhã seguinte. Não um tradutor genérico, uma pessoa com domínio da terminologia jurídica e, preferencialmente, com familiaridade com o contexto cultural espanhol. Sem essa confirmação até às 22 horas, eles considerariam o prazo comprometido. Beatriz guardou o celular, olhou para Sofia, e desta vez o olhar era diferente. Não havia mais o automatismo de quem passa os olhos por mobiliário de evento. Havia o início difícil, quase doloroso, de quem começa a enxergar uma pessoa onde antes havia apenas um uniforme. "Qual é o seu nome?" ela perguntou. "Sofia Almeida Costa." Beatriz abriu a pasta inteira sobre a mesa. Eram 11 páginas. "Você consegue fazer uma análise completa desta noite?" "Consigo", disse Sofia. "Mas preciso de um espaço tranquilo, acesso a um computador com editor de texto e que me deixem sair do turno às 21 horas. Diogo já estava no celular falando com o gerente do hotel. Professor Ricardo Silva ficou alguns passos atrás, observando com uma expressão que misturava admiração com algo que parecia reconhecimento, como se aquilo confirmasse uma tese que ele carregava há tempo. Jornalista Diana Ferreira, a jornalista, havia parado completamente de fingir que não estava prestando atenção e agora olhava abertamente, com o bloco de notas mental já em funcionamento. E enquanto o salão retomava suas conversas com aquele zumbido alterado de quem acabou de ver algo inesperado, Sofia Almeida Costa dobrou o primeiro documento com cuidado, passou por Beatriz sem pressa excessiva e seguiu na direção da saída lateral. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e sabia também que aqueles contratos eram apenas o início de uma conversa muito maior. A sala que o gerente do hotel cedeu era pequena e funcional, com uma mesa comprida, cadeiras estofadas de couro bege e uma janela que dava para a Avenida da Liberdade lá embaixo, onde os carros formavam um rio de faróis. Era a sala de reuniões executivas do segundo andar, normalmente reservada para briefings corporativos de hóspedes de longa estadia. Naquela noite, Sofia Almeida Costa se instalou nela com os 11 documentos à frente, um computador aberto e uma xícara de café que havia pedido antes de começar. Diogo havia tentado ficar na sala para acompanhar o processo, como ele colocou, mas Sofia pediu, com educação, mas sem ambiguidade, que ela trabalhasse melhor sozinha. Ele saiu levando consigo a sensação desconfortável de que havia sido dispensado por alguém que ganhava menos por hora do que ele gastava em táxi. Lá em cima, no salão, o leilão continuava. Beatriz sorria, conduzia o evento, batia palmas nos momentos certos e ria nas conversas certas. Por fora, era o mesmo espetáculo de sempre. Por dentro, havia uma agitação que ela conhecia bem, a mesma que sentia quando uma variável importante numa negociação estava fora do seu controle. Só que desta vez, a variável tinha nome, rosto e uma calmaria que perturbava. Às 21h40, Sofia enviou por mensagem para o número de Diogo o documento completo com a análise em português das 11 páginas contratuais, seguido de um segundo arquivo com anotações específicas por cláusula, indicando 3 pontos de atenção que ela classificou como potencialmente desfavoráveis na execução de longo prazo. Diogo abriu no celular, leu a primeira página em pé no corredor e foi buscar Beatriz com uma urgência que ele raramente demonstrava. Beatriz leu no banheiro do salão com a porta fechada, num silêncio que durou quase 10 minutos. A análise era precisa, bem organizada e tecnicamente densa sem ser inacessível.
Era o trabalho de alguém com formação real, não de alguém improvisando. A cláusula que Sofia havia sinalizado como mais crítica era exatamente aquela sobre a qual o advogado mais velho dela havia demonstrado insegurança antes de o prazo apertar. Beatriz saiu do banheiro com o celular na mão e a expressão reorganizada. "Onde ela está agora?" perguntou a Diogo. "Na sala 2 ainda. Disse que pode fazer a mediação da reunião de amanhã se precisar." Beatriz ficou quieta por alguns segundos. Depois, ligue para o intermediário da Mediterrâneo Investimentos. Confirme a mediadora para amanhã. Diogo não disse nada, apenas digitou. Na sala 2, Sofia tinha terminado o trabalho principal e estava relendo as notas finais quando ouviu uma batida suave na porta. Esperava o assessor. Mas foi Beatriz quem entrou, sozinha, sem a pasta, sem o sorriso de evento. Era uma versão diferente da mesma mulher, não menos intimidante, mas de um jeito diferente. "Posso sentar?" perguntou Beatriz. "Claro", disse Sofia. Beatriz puxou uma cadeira e ficou de frente para ela. Havia um silêncio que nenhuma das duas pressa para preencher. Então Beatriz disse: "Você foi a única pessoa hoje à noite que me disse algo que eu precisava ouvir de verdade, sem rodeios." "Fiz o meu trabalho", respondeu Sofia. "Não, você fez mais do que isso, e nós duas sabemos." Beatriz olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. "Por que você está aqui, carregando bandeja num evento, com essa capacidade?" A pergunta era direta, quase abrupta, mas não tinha crueldade. Tinha a qualidade de quem finalmente decidiu que prefere a resposta desconfortável ao silêncio conveniente. Sofia encostou as costas na cadeira. Ficou um momento olhando para a janela, para os faróis lá embaixo. "Lisboa tem um jeito de apagar pessoas que não têm o nome certo nem o sobrenome certo", disse ela. "Eu voltei a Portugal há pouco mais de um ano depois de passar uma década fora. Não tinha uma rede de contatos aqui, não tinha referências do mercado local. Tinha idiomas, experiência e um currículo que as pessoas olhavam e perguntavam se era real." Ela pausou. "Então comecei do que tinha. Não é derrota. É logística." Beatriz ouviu sem interromper. Havia algo no tom de Sofia que não pedia compaixão nem reconhecimento. Era simplesmente descrição de fatos. E isso, de alguma forma, tornava o peso das palavras mais difícil de aguentar do que qualquer acusação direta. "Onde você passou essa década?" perguntou Beatriz. "Em vários lugares. Madrid por 4 anos, Casablanca por 2, Londres por 3, um período em Berlim." Sofia olhou de volta para Beatriz. "Meu pai trabalhava em relações internacionais. Cresci viajando. Aprendi idiomas porque era a única forma de existir de verdade nos lugares em que eu vivia." "Seu pai ainda trabalha nisso?" A pergunta soou casual, mas pousou diferente. Sofia não respondeu imediatamente. Olhou para as mãos. Quando falou, o tom era o mesmo de antes, mas havia alguma coisa mais firme embaixo, como uma corrente subterrânea. "Meu pai desapareceu da vida profissional há muitos anos. Ele se afastou de tudo." Ela não elaborou. Beatriz não insistiu, mas guardou aquilo. Elas combinaram os detalhes práticos para a manhã seguinte. Sofia chegaria às 8 ao lobby do hotel, de roupa própria. Beatriz faria uma carta de apresentação formal naquela noite, mesmo para que ela pudesse ser introduzida à delegação da Mediterrâneo Investimentos como mediadora cultural e tradutora jurídica. Seria paga pelo dia, com um valor que Diogo acertaria na manhã. Sofia não negociou o valor. Apenas disse que aceitava. Quando Beatriz se levantou para sair, ficou um segundo com a mão sobre a maçaneta. Sem se virar, disse: "Sobre o que eu disse lá em cima, no salão, com o microfone." "Não precisa", disse Sofia. "Eu sei que não precisa, mas eu quero." Beatriz virou levemente o rosto, não o suficiente para olhar de frente. Foi uma grosseria, desnecessária e pública. Ela pausou. "Me desculpe." Sofia não disse que estava tudo bem porque não estava. Disse apenas: "Obrigada por falar." Beatriz saiu, e no corredor, enquanto caminhava de volta ao elevador, ela sentiu que havia feito as pazes com alguma coisa, embora ainda não soubesse ao certo com o quê. Não com Sofia ainda. Aquilo era mais recente e mais complicado.
com alguma versão de si mesma que ela havia dobrado e guardado em algum momento distante, quando decidir que certas pessoas não precisavam de consideração havia se tornado tão automático quanto respirar. No salão, o leilão havia terminado. Os funcionários recolhiam taças e guardanapos. As flores começavam a murchar nas bordas. Jornalista Diana Ferreira, a jornalista, estava sentada numa cadeira no canto com o celular na mão, rascunhando o início de uma matéria que ela ainda não sabia onde ia terminar. Ela havia registrado o nome Sofia Almeida Costa, e havia uma pergunta que ficara presa nela desde o momento em que a moça havia mencionado os contratos e a firma de Madrid com aquela familiaridade específica. Havia uma história ali. Diana tinha instinto suficiente para saber isso, e instinto suficiente para saber também que a história ainda não havia nem começado de verdade. A manhã chegou com aquele azul chumbo de Lisboa que antecede o sol de outubro, quando a cidade ainda não decidiu se vai ser quente ou fria e os arranha-céus recortam o céu como dentes. Sofia acordou às 6 no apartamento que dividia com a prima Mariana, no bairro de Arroios, um espaço pequeno, mas organizado, com aquela eficiência de quem aprendeu a transformar qualquer lugar em lar provisório. Ela não dormiu mal. Havia uma calma nela que às vezes desconcertava as pessoas ao redor, como se ela tivesse estabelecido um acordo particular com a incerteza. Escolheu uma blusa de seda cor de areia e uma calça preta de corte reto, discretos, mas com um acabamento que sugeria o suficiente. Colocou os cabelos soltos pela primeira vez em semanas. Saiu com um caderno de notas e os documentos contratuais que havia guardado na bolsa na noite anterior, após digitalizar tudo com o aplicativo do celular. No caminho para o Palácio da Glória, no metro, ela abriu o caderno e revisou as anotações. A cláusula de preferência de recompra era o ponto mais delicado. Havia uma janela de exercício de 60 dias que, se não comunicada na forma correta, por escrito e via canal específico, caducava automaticamente. Era o tipo de detalhe que nenhum tradutor sem experiência em direito contratual internacional detectaria. E era exatamente o tipo de armadilha que deixava uma empresa vulnerável anos depois, quando o crescimento fazia a opção parecer conveniente para o outro lado. Sofia sabia disso porque havia trabalhado com contratos assim. Sabia também porque seu pai havia passado anos estudando exatamente esse tipo de estrutura contratual. Antônio Costa tinha sido um negociador brilhante, especialista em operações de fusões e aquisições com trânsito entre Portugal, Espanha e países do Médio Oriente. Não era famoso, nunca quis ser. Mas nos círculos certos, durante certo período, o nome dele significava confiança, rigor e uma integridade que não dobrava. Sofia não pensava nele todos os dias. Tinha aprendido a distribuir aquela presença ausente ao longo do tempo de um jeito que não paralisava. Mas quando os documentos da Mediterrâneo Investimentos chegaram à sua mesa a noite anterior e ela viu o timbre da firma de advocacia de Madrid, houve um segundo, apenas um, em que o estômago apertou. Não de medo, de reconhecimento. Ela dobrou o caderno e guardou quando o metro chegou à estação. No hotel, Diogo a aguardava no lobby com uma carta de apresentação impressa em papel timbrado do Grupo Mendes e uma expressão que tentava ser profissional, mas carregava os vestígios de uma noite em que ele havia precisado reordenar várias certezas. Entregou a carta, disse que a reunião começaria às 9 e que os representantes da Mediterrâneo Investimentos já estavam no hotel desde as 8h30. E depois disse, como se a informação fosse um detalhe menor: a senhora Beatriz pediu para eu informar que você poderá usar a sala de conferência do 3º andar para se preparar se precisar. Estou preparada, disse Sofia. E subiu. A sala de conferência principal do Palácio da Glória tinha uma mesa ovalada de madeira escura que refletia a luz do lustre como um espelho fosco. Sentados de um lado estavam 3 representantes da Mediterrâneo Investimentos. Miguel Santos, sócio-diretor, um homem de 50 e poucos anos de cabelos brancos e presença comedida, que ocupava o espaço sem precisar se impor. Ao lado dele, uma assessora jurídica chamada Helena, jovem e precisa, e um analista financeiro cujo nome Sofia não captou na primeira apresentação, mas que ficaria calado durante quase toda a reunião. Do outro lado,
Beatriz Albuquerque Mendes chegou pontualmente às 9, de terninho marinho e expressão que equilibrava controle e abertura. À 2 ela estava o Dr. Luiz Pereira, advogado sênior. Atrás deles, Diogo com seu tablet. E no meio, literalmente entre os dois grupos, estava Sofia. Miguel Santos olhou para ela quando as apresentações foram feitas e disse em espanhol, algo que Sofia traduziu para os presentes com uma naturalidade que retirou qualquer tensão da frase. Ele disse que era incomum encontrar em Lisboa uma mediadora com esse nível de familiaridade com a terminologia jurídica espanhola e que esperava que a conversa fosse produtiva. Sofia respondeu a ele diretamente em espanhol, agradecendo a confiança. E então voltou para o português para que todos acompanhassem. A reunião durou 2 horas e 20 minutos. Sofia não era apenas tradutora. Era o que a palavra mediadora, em seu sentido mais completo, significava. Quando havia uma frase cuja tradução literal perderia o peso cultural, ela pausava e explicava o contexto antes de traduzir. Quando o tom de Miguel Santos mudava levemente, endurecendo em torno de alguma cláusula, ela captava isso e transmitia não apenas as palavras, mas a temperatura da comunicação. Uma vez, ela interrompeu gentilmente a equipe de Beatriz para dizer que uma expressão que eles estavam usando em português tinha uma conotação de imposição que, em espanhol, soava como falta de boa-fé, e sugeriu uma reformulação. Dr. Luiz Pereira ficou quieto por um segundo e depois disse, justo. A cláusula de preferência de recompra foi renegociada. Sofia apresentou as 3 alternativas que havia preparado na noite anterior, cada uma equilibrando interesses de forma diferente. Miguel Santos leu as versões em espanhol, fez uma pergunta técnica que ela respondeu sem hesitação, e depois assentiu devagar, com aquele assentimento de quem reconhece competência específica. Quando os documentos foram assinados às 11h20, houve um momento de distensão na sala. Aquele relaxamento coletivo dos ombros que acontece quando uma tensão longa finalmente pode ser liberada. Miguel Santos disse algo a Sofia em espanhol, mais baixo, que ela recebeu com um sorriso pequeno e não traduziu imediatamente. Beatriz notou isso, e depois que os espanhóis saíram acompanhados por Diogo para a sala de café, perguntou, o que ele disse? Sofia dobrou suas notas e as guardou na bolsa antes de responder. Ele disse que o Grupo Mendes teve sorte de ter uma pessoa como você no time. Ela fez uma pausa. Corrigi a tradução na minha cabeça para que ficasse mais precisa. Beatriz ficou olhando para ela por um momento. Então disse, qual foi a tradução literal? Sofia a encarou. Ele disse que o Grupo Mendes teve sorte de ter uma mulher com sua mente por perto, mas que quem tinha sorte mesmo era você, por ter encontrado ela. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que marca o momento em que 2 pessoas param de ser categorias uma para a outra e começam, a custo, a ser reais. Beatriz quebrou o silêncio dizendo, preciso que você venha trabalhar para mim. Vou pensar, disse Sofia. E antes que Beatriz pudesse responder, o celular de Sofia vibrou. Ela olhou para a tela. Era um número que não reconhecia, com prefixo internacional que ela demorou 1 segundo para identificar. Quando o identificou, algo nos seus olhos mudou. Não era medo. Era algo mais antigo e mais complicado do que isso. Era a textura específica de um passado que bate na porta sem avisar. Ela deixou o telefone vibrar até parar. Mas a mão, por 1 segundo, tremeu levemente sobre a mesa. Jornalista Diana Ferreira tinha 2 cadernos de notas. Um para as pautas que ela apresentava à editora, cheias de fontes, números e estrutura argumentativa impecável. E outro, menor, de capa preta, que ela chamava internamente de o caderno das coisas que ainda não sei contar. Ali estavam os começos de histórias, observações soltas, nomes que apareciam em contextos diferentes, sem que ela entendesse ainda o fio que os conectava. Desde a noite do leilão, o nome Sofia Almeida Costa estava nesse 2º caderno. Diana havia passado parte da manhã fazendo o que sabia fazer. Pesquisa. Sofia Almeida Costa não tinha redes sociais ativas, o que em si já era uma informação.
Havia uma entrada num banco de dados de profissionais de tradução e mediação cultural com registro de atividade entre 8 e 12 anos atrás, listando especializações em espanhol, árabe, francês e italiano, com ênfase em contratos internacionais. O endereço profissional era de uma empresa chamada Costa em Associados, com sede registrada em Lisboa, cancelada havia 10 anos. Antes disso, havia uma menção num boletim de um congresso de direito internacional realizado em Madrid, onde um A. Costa havia apresentado um paper sobre cláusulas de arbitragem em contratos de aquisição transnacional. A. Costa. Antônio Costa. Diana tinha intuição suficiente para saber quando um nome com inicial apontava para algo que alguém decidiu tornar difícil de encontrar. Ela estava tomando café numa mesa ao fundo do restaurante do hotel, com o laptop aberto e o caderno preto ao lado, quando viu Sofia sair da sala de conferências e atravessar o lobby em direção à saída. Havia algo na postura dela diferente do dia anterior. O ombro esquerdo levemente mais tenso, o passo um pouco mais apressado. Não era desespero. Era a contenção de alguém que estava processando algo enquanto se movia. Diana fechou o laptop, deixou o dinheiro na mesa e saiu atrás. Na calçada em frente ao hotel, Sofia estava parada, olhando para o telefone. Diana se aproximou com a objetividade direta que havia aprendido que funcionava melhor do que a delicadeza calculada quando o assunto era alguém que sabia reconhecer performance. Sofia Almeida Costa, sou Diana Ferreira, jornalista. Estava no leilão ontem à noite. Tenho uma pergunta. Sofia olhou para ela sem hostilidade, mas também sem abertura imediata. Uma pergunta costuma ser mais. Geralmente é, admitiu Diana. Mas posso começar com uma. Houve um segundo de avaliação mútua. Então Sofia disse: pode falar. Antônio Costa era seu pai? A pergunta pousou entre as duas como um objeto pesado. Sofia não respondeu imediatamente. Olhou para a rua por alguns segundos depois. Por que você pergunta isso? Porque encontrei o nome dele em registros de um congresso em Madrid associado a contratos internacionais. E porque a firma de advocacia, cujos contratos você traduziu ontem, aparece nos mesmos registros. Diana falou devagar, sem urgência. Havia aprendido que a pressa era o principal erro de uma jornalista diante de alguém que ainda estava decidindo se confiava ou não. Não estou construindo uma acusação. Estou tentando entender uma conexão. Sofia ficou quieta por mais alguns segundos, então disse: ele era meu pai, sim, mas não vou falar sobre ele numa calçada. Onde você quer falar? Em nenhum lugar por enquanto. Sofia a encarou. Mas se você é boa no que faz, vai encontrar o fio sozinha. E quando encontrar, vai entender por que eu fui cautelosa. Ela colocou o telefone na bolsa. Quando tiver algo concreto, você pode me ligar. Tirou um cartão de visita, simplesmente impresso em papel liso com nome e número, e entregou para Diana. Então se afastou. Diana ficou na calçada com o cartão na mão. Havia uma frase que ficou ecoando. Quando você encontrar o fio, vai entender por que fui cautelosa. Isso não era a fala de alguém com algo a esconder. Era a fala de alguém que sabia que a história era explosiva e que queria que fosse contada da forma certa, por alguém que fizesse o trabalho primeiro. Ela voltou para o restaurante, abriu o laptop e começou a procurar. O nome Antônio Costa e Grupo Mendes não aparecia junto em lugar nenhum. Mas havia um nome que aparecia tangencialmente em vários documentos. Uma empresa chamada Globus Consultoria Internacional, ativa entre 30 e 18 anos atrás, especializada em facilitação de acordos comerciais entre empresas portuguesas e parceiros do Norte de África e Médio Oriente e Europa. A Globus havia sido dissolvida sem escândalo público, sem processo judicial registrado. Desaparecera de forma silenciosa, como empresas às vezes fazem quando alguém decide que é mais conveniente que elas não existam. No registro de sócios da Globus, Antônio Costa, sócio fundador. E o nome de um segundo sócio que fez Diana parar completamente, Fernando Albuquerque Mendes, o pai de Beatriz. Diana ficou olhando para a tela por um longo momento. Lá em cima, no terceiro andar, Beatriz Albuquerque Mendes estava provavelmente celebrando o fechamento de um acordo milionário. No apartamento de Arroios,
Sofia Almeida Costa estava provavelmente sentada à mesa, com o telefone na mão, olhando para o número desconhecido que havia tentado falar com ela horas antes. E em algum lugar entre essas duas mulheres, havia uma história de décadas que ninguém tinha contado ainda, porque ninguém havia reunido os pedaços no lugar certo ao mesmo tempo. Diana abriu o caderno preto. Escreveu: Globos, Fernando Albuquerque, Antônio Costa. E abaixo: por que a empresa desapareceu? Enquanto isso, no terceiro andar, Beatriz havia pedido um café e estava sentada à janela da sala de conferências vazia, olhando para a avenida. Havia uma satisfação no fechamento do acordo, mas era uma satisfação que vinha acompanhada de um sabor diferente daquele habitual. Era como se, durante a reunião, ela tivesse visto seu próprio trabalho refletido pelo trabalho de outra pessoa e, nesse reflexo, reconhecido algo que, normalmente, ela não se permitia examinar. Sofia havia feito mais do que traduzir. Havia equalizado. Havia posto duas culturas em conversa de igual para igual, sem apagar as diferenças, sem suavizar as tensões reais, mas transformando-as em terreno navegável. Era uma habilidade que Beatriz respeitava profundamente, mesmo quando preferia fingir que o que importava era apenas o resultado final. Ela pensou no que Sofia havia dito sobre o pai. Meu pai desapareceu da vida profissional. Não disse que havia morrido. Não disse que havia se afastado por escolha. Disse desapareceu. E o peso específico daquela palavra, aquele peso que Sofia havia depositado nela sem cerimônia, continuava pousado em algum lugar no pensamento de Beatriz como uma pedra no fundo de água rasa. Ela não sabia por quê. Ainda. 3 dias depois do leilão, Beatriz Albuquerque Mendes estava no 52º andar do edifício espelhado que abrigava a sede do Grupo Mendes no centro expandido de Lisboa, quando Diogo entrou na sala com uma expressão que ela reconheceu como "preciso te dizer algo que você não vai querer ouvir, mas que vai escutar de qualquer jeito." Ele fechou a porta, colocou um tablet sobre a mesa dela. Uma jornalista, Diana Ferreira, pediu uma entrevista. Disse que está trabalhando numa matéria sobre o leilão Esperança e sobre a negociação com a Mediterrâneo Investimentos. Diogo pausou. Mas o pedido veio acompanhado de uma mensagem que eu achei que você deveria ler antes de responder. A mensagem dizia, em resumo, que Diana havia encontrado registros da Globos Consultoria Internacional e estava investigando a dissolução da empresa, especificamente a razão pela qual o sócio Antônio Costa havia deixado a sociedade de forma abrupta há 25 anos. A mensagem era profissional, não ameaçadora, mas fechava com uma frase que Diogo havia sublinhado. Tenho razões para acreditar que documentos internos da época podem lançar nova luz sobre decisões que afetaram terceiros. Gostaria de ouvir a perspectiva do Grupo Mendes. Beatriz leu a mensagem 2 vezes. Ficou quieta por um tempo mais longo do que era o seu costume. Depois perguntou: Você sabe o que foi a Globos? Nunca ouvi falar, disse Diogo. Eu ouvi uma vez, há muitos anos. Ela se levantou e foi até a janela. Lisboa se espalhava abaixo dela em todas as direções, cinza e dourada, enorme e indiferente. Era uma empresa do meu pai, antes de ele me transferir o controle do grupo. O que ela fazia? Consultoria internacional, facilitação de acordos. Beatriz voltou para a mesa. Ela foi encerrada antes de eu assumir. Meu pai disse que era uma atividade que não combinava com a nova fase do grupo. Ela olhou para o tablet. Nunca questionei isso. Havia uma qualidade específica naquele silêncio. Era o silêncio de quem, pela primeira vez, percebe que há uma pergunta óbvia que nunca foi feita, e que o motivo pelo qual nunca foi feita não era falta de curiosidade, mas excesso de conforto. Marca a reunião com a Diana, disse Beatriz. Aqui no prédio amanhã de manhã. E antes disso quero falar com o arquivo jurídico. Tudo que tiver registrado sobre a Globos. Naquela mesma tarde, Sofia estava no apartamento de Arroios, quando ligou de volta para o número desconhecido que a havia tentado contatar dias antes. Havia demorado porque precisava de tempo para decidir se queria aquela conversa. Não porque tivesse medo, porque sabia que algumas conversas mudam a topografia de tudo que vem depois
e ela queria ter certeza de que estava pronta. A ligação foi atendida no segundo toque. A voz do outro lado era de um homem mais velho, com um sotaque que misturava português com algo que ela não identificou imediatamente. Ele se apresentou como Dr. João Martins, advogado associado a um escritório de Madrid com filial em Lisboa. Disse que havia recebido instruções para localizá-la, que havia levado tempo porque ela não tinha endereço profissional registrado em Portugal. E então disse, com a delicadeza excessiva de quem está prestes a entregar uma informação difícil: minha cliente gostaria de se encontrar com a senhorita pessoalmente. Ela tem documentos que acredita serem de interesse sua, documentos sobre seu pai. O coração de Sofia não acelerou. Ela havia passado anos treinando aquela contenção, mas a mão que segurava o telefone apertou levemente. Quem é sua cliente? Ela prefere se apresentar pessoalmente, disse Dr. João. Mas posso dizer que o nome do seu pai, Antônio Costa, aparece em documentos que esta cliente guardou há mais de 2 décadas e que ela decidiu, por razões próprias, que era hora de entregá-los. Sofia marcou o encontro para 2 dias depois, num café nos Jardins que ela conhecia bem, com saída fácil e pessoas suficientes ao redor. Naquela noite ela abriu uma caixa que guardava no alto do armário. Dentro havia fotografias, alguns papéis e um livro de endereços de couro que pertencera ao pai. Ela o abriu na última página preenchida. O último endereço anotado era o de uma empresa em Lisboa, com data de 23 anos atrás e uma observação escrita à mão pelo pai, numa caligrafia apressada que ela reconhecia. Globos. Preciso confirmar os registros antes de tomar qualquer decisão. Sofia fechou o livro. Ficou sentada por muito tempo no silêncio do apartamento. Ela tinha 18 anos quando o pai se afastou de tudo. Ele havia dito que precisava de tempo para resolver assuntos profissionais complicados, que eles se veriam em breve, que não era nada sério. A mãe havia dito a mesma coisa com menos convicção nos olhos. E então as semanas viraram meses, e a explicação continuou sendo em breve, até que Sofia cresceu o suficiente para entender que em breve, às vezes, é a versão adulta de uma resposta que ninguém sabe dar. Ele não havia desaparecido no sentido dramático. Havia se afastado gradualmente, reduzido o contato, simplificado a vida em formas que ela só entendeu muito depois. Quando ela o visitou pela última vez, num apartamento simples em Setúbal, sem nenhum dos marcadores da vida que ele havia tido antes. Ele estava bem de saúde, mas havia algo nele encurtado, como se tivesse dobrado uma parte de si para que coubesse num espaço menor. Ele disse que havia tomado uma decisão que precisava ser tomada e que havia pago um preço por ela, mas que dormia bem à noite. Ela tinha querido perguntar mais, mas havia deixado ele escolher o quanto contar. Aquilo era amor também. Agora, com o livro de endereços na mão e o nome Globos pulsando nela igual ao número desconhecido que havia tocado dias atrás, Sofia começou a entender que todas as linhas estavam convergindo e que a reunião de amanhã no Palácio da Glória, a matéria da jornalista, a oferta de emprego de Beatriz e a cliente misteriosa do advogado de Madrid provavelmente não eram coincidências separadas. Eram partes do mesmo mapa, e ela estava no centro dele sem ter sido avisada. Ela colocou o livro de volta na caixa, fechou o armário. Então pegou o telefone e, depois de alguma hesitação, mandou uma mensagem para Diana Ferreira. Quando quiser conversar, estou disponível, mas precisamos combinar algumas regras antes. A resposta veio em menos de 2 minutos. Quando e onde você quiser. Diana e Sofia se encontraram na manhã seguinte num café nos Jardins, diferente do que Sofia havia escolhido para o encontro com o Dr. João Martins, porque aquela conversa precisava de um espaço diferente. Sentaram-se num canto com visão da rua e nenhum vizinho de mesa próximo. Diana tinha seu caderno aberto. Sofia tinha as mãos sobre a mesa, sem objetos entre elas. As regras foram simples. Sofia falaria como fonte com possibilidade de ser identificada no futuro, mas não antes de concordar com o momento certo. Nenhuma informação sobre seu pai seria publicada antes que ela pudesse confirmar que ele estava ciente e que não haveria consequência direta para ele. Diana concordou. Sofia começou a falar. Contou sobre o pai em largura suficiente para que a jornalista entendesse o contexto.
Antônio Costa havia fundado a Globus, junto com Fernando Albuquerque, como parceria de facilitação internacional. O modelo era legítimo. A empresa intermediava negociações entre grupos portugueses e investidores do Norte de África e Médio Oriente e Europa, ganhando comissão nos acordos bem-sucedidos. Durante anos funcionou, mas em determinado momento, Antônio começou a perceber que alguns acordos facilitados pela Globus envolviam estruturas financeiras que não correspondiam ao que estava registrado oficialmente. Valores eram registrados por baixo do real em certas transações. Comissões iam para contas que ele não reconhecia. A diferença entre o que era declarado e o que circulava era considerável. Sofia disse isso com a voz plana de quem está descrevendo uma irregularidade contábil, não uma tragédia pessoal. Mas Diana, que sabia ouvir além das palavras, percebeu que havia um esforço específico naquela planura. Antônio havia confrontado Fernando. A resposta que recebeu foi, segundo Sofia, a de que ele estava interpretando mal os registros, que havia razões contábeis para as estruturas usadas, que ele deveria confiar no processo. Quando Antônio não recuou e disse que queria levar a questão a um auditor independente, o clima mudou. Não houve ameaça explícita, segundo o que o pai havia contado à filha anos depois. Houve um resfriamento, um afastamento gradual, uma série de movimentos que resultaram no cancelamento do contrato de sócio de Antônio com o pagamento de uma indenização que ele aceitou em troca de um acordo de confidencialidade. Ele assinou um acordo de silêncio? Perguntou Diana. Sim, para proteger a família. Sofia olhou para a janela. Ele dizia que o acordo era sobre não falar publicamente sobre os termos da dissolução da sociedade, não sobre negar o que havia visto. Há uma diferença jurídica importante aí. Há uma diferença jurídica importante aí, confirmou Sofia, e acho que ele sabia disso, mas também sabia que lutar teria um custo que ele não estava disposto a impor à família. Diana escreveu no caderno por alguns segundos. Depois levantou os olhos. Sofia, eu encontrei registros que sugerem que as estruturas contábeis que seu pai identificou dentro da Globus não foram encerradas com o fim da empresa. Há transferências com padrões similares em outras entidades do Grupo Mendes, em datas bem mais recentes, e as assinaturas autorizando essas transferências estão sob o nome da diretora financeira atual do grupo. Ela pausou. Que responde a Beatriz. O silêncio que se seguiu tinha uma textura diferente dos silêncios anteriores da conversa. Era o tipo de silêncio em que uma peça encaixa num quebra-cabeça que você estava montando há tempo, e o encaixe confirma algo que você esperava, mas que ainda assim pesa. Beatriz sabe? Perguntou Sofia. Não tenho como saber com certeza, mas os registros são recentes o suficiente para que a pergunta seja legítima. Diana fechou o caderno. Estou marcando uma reunião com ela amanhã cedo. Vou levar as cópias dos documentos que tenho. E vou fazer exatamente essa pergunta. Sofia ficou quieta por um longo momento, então disse: Eu quero estar presente nessa reunião. Diana a olhou. Por quê? Porque se Beatriz não sabia, vai precisar de alguém que entenda o histórico completo para ajudá-la a processar o que significa. Sofia falou com aquela calma que não era fria, era estruturada. E se ela sabia, também prefiro estar no mesmo espaço quando essa conversa acontecer. Diana considerou por alguns segundos. Vou pedir a ela, mas não posso garantir que ela aceite. Ela vai aceitar, disse Sofia. E havia naquela frase não arrogância, mas o tipo de segurança de quem conhece a dinâmica de um espaço melhor do que a pessoa mais poderosa dentro dele. Naquela tarde, no 52º andar do Grupo Mendes, Beatriz havia recebido o material que solicitara ao arquivo jurídico. Eram poucos papéis. A Globus tinha documentação escassa, parte dela em estado fragmentado, como costuma acontecer com empresas encerradas antes da digitalização sistemática. Mas havia um memorando interno, escrito à máquina, com data de 24 anos atrás, assinado pelo próprio pai dela. O memorando era dirigido ao departamento financeiro e mencionava uma revisão nos procedimentos de registro de comissões internacionais para adequação às novas diretrizes do grupo. Era linguagem corporativa vaga o suficiente para não dizer nada diretamente e específica o suficiente
para quem soubesse o contexto, dizer tudo. Beatriz releu 3 vezes. Depois ligou para a diretora financeira do grupo, Carla Azevedo, e marcou uma reunião para o final daquela tarde. Quando Carla chegou, Beatriz estava sentada com o memorando sobre a mesa e disse, sem preâmbulo: "Preciso que você me explique os registros de comissões internacionais dos últimos 5 anos, todos, e qualquer entidade fora do balanço principal que você conheça." Carla ficou branca, não de culpa imediata, mas com a palidez de alguém que reconhece que uma conversa que ela havia adiado mentalmente por tempo demais, finalmente havia chegado. "Beatriz", disse ela depois de um momento, "há coisas que eu deveria ter te dito há mais tempo." Beatriz olhou para ela com a mesma calma que havia reconhecido em Sofia dias antes, aquela calma que não era ausência de sentimento, mas presença total de controle. "Então me diz agora." E o começo daquela conversa foi o fim de muitas outras que Beatriz havia tido consigo mesma durante anos sobre o tamanho do que construíra e sobre o que, sem querer ou talvez com o conforto conveniente de não perguntar, havia herdado junto com o império. A reunião no 52º andar aconteceu às 9 da manhã do dia seguinte, com o sol de outubro já cortando o vidro espelhado do edifício em ângulos brancos e agudos. Diana havia pedido a Beatriz a presença de Sofia, e, como previsto, Beatriz havia dito sim depois de um silêncio curto. Quando Sofia entrou na sala, Beatriz a recebeu de pé, diferente da noite do leilão, diferente também da manhã da reunião com os espanhóis. Havia nela a qualidade específica de alguém que passou a noite anterior em diálogo honesto consigo mesma, e saiu do outro lado um pouco menor em arrogância e um pouco maior em clareza. As 3 mulheres sentaram ao redor de uma extremidade da mesa comprida. Diana colocou sobre ela as cópias dos documentos, os registros contábeis com os padrões de transferência que identificara, o memorando do pai de Beatriz e um levantamento cronológico que ela havia montado, ligando os registros antigos da Globus, com estruturas similares detectadas em relatórios financeiros mais recentes do grupo. O trabalho era sólido. Era o tipo de matéria que, publicada, teria consequências. Beatriz olhou para os documentos por um longo tempo. Diana não apressou. Sofia ficou quieta. Quando Beatriz levantou os olhos, ela disse: "Carla me contou tudo ontem." A voz era firme, mas havia algo nela que não era a armadura, era a exposição deliberada. Há uma estrutura de comissões não declaradas que existe desde a época da Globus. Foi mantida depois do encerramento da empresa por meio de entidades intermediárias. Carla herdou a gestão disso de quem a antecedeu no cargo há 8 anos. Ela sabia que era irregular, mas justificou para si mesma que não havia criado o problema. Beatriz parou. Essa justificativa não funciona. Ela era responsável. "E você?" perguntou Diana diretamente. "Eu não sabia dos detalhes, mas sabia que havia coisas nos bastidores financeiros que eu preferia não examinar." Beatriz disse isso sem desviar o olhar. E isso não é inocência. É uma escolha de não saber, e essa escolha tem um nome. Sofia ficou quieta por um momento. Havia uma parte dela que havia chegado àquela sala esperando raiva e encontrou outra coisa. Algo mais difícil de saber como responder, porque não cabia numa categoria simples. "Diana", disse Sofia depois de um momento, "o que você precisa agora para a matéria?" Diana olhou para ela. "Preciso que Beatriz confirme o que me disse agora, em registro formal, e preciso de acesso aos documentos internos que sustentam a linha do tempo." "Você vai ter os 2", disse Beatriz. "Mas preciso de tempo para acionar uma auditoria independente antes de qualquer publicação. Não para bloquear a matéria, para que quando ela sair, haja um processo já em curso que mostre que a empresa está tomando medidas reais." Diana considerou. "Quanto tempo?" 2 semanas. 1. 10 dias. Combinado. Diana fechou a pasta. Havia ali um tipo de negociação que não era sobre poder, mas sobre qual formato causaria menos dano a pessoas que não tinham escolhido estar no centro daquela história. Sofia reconhecia esse formato. Havia trabalhado nele por anos. Então Beatriz virou o rosto para Sofia. Havia algo que ela estava carregando desde o dia anterior que ainda não havia dito em voz alta.
Ela respirou fundo. Seu pai. O que aconteceu com ele foi uma consequência direta de uma decisão que meu pai tomou para proteger uma estrutura que ele havia criado. Seu pai tentou fazer a coisa certa e foi silenciado por isso. Ela pausou. Isso é uma injustiça que o Grupo Mendes está diretamente vinculado. Sofia não disse nada por um momento. Depois, meu pai está bem, ele está vivo e está bem. Havia uma ênfase naquela frase que era mais do que informação. Era a delimitação cuidadosa do que estava sendo dito e do que não estava. O que você me está dizendo é que há um reconhecimento formal de responsabilidade. Estou dizendo que vou criar um fundo de reparação para pessoas que foram diretamente afetadas por práticas irregulares dentro da estrutura histórica do grupo. Beatriz disse aquilo com a firmeza de quem tomou uma decisão durante uma noite de insônia e chegou ao dia seguinte com ela sedimentada. E que o seu pai será a primeira pessoa a receber uma comunicação formal sobre isso, com reconhecimento explícito. Sofia olhou para ela por um longo tempo. Aquele olhar tinha a mesma qualidade do da noite do leilão, mas sem nenhuma da distância de então. Era o olhar de uma pessoa avaliando outra com atenção completa, sem pressa de concluir. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Você poderia ter gerenciado isso de outra forma. Auditoria discreta, ajuste silencioso, ninguém saberia. Eu saberia, disse Beatriz, e então com uma simplicidade que não tinha nada de performance, e você saberia. O silêncio que se seguiu foi o tipo que não precisa ser preenchido. Diana olhou para as duas mulheres e teve a sensação, aguçada por anos de profissão, de que estava presenciando um momento que não era jornalístico, mas era humano num sentido que precedia qualquer publicação. Então o telefone de Sofia vibrou. Ela olhou para a tela. Era Dr. João Martins, o advogado de Madrid. A mensagem dizia que a cliente havia chegado a Lisboa e queria antecipar o encontro para aquela tarde, se possível. Preciso ir, disse Sofia, levantando-se. Tenho uma reunião que não posso adiar mais. Com quem? Perguntou Beatriz. Sofia ficou um segundo com a bolsa na mão. Depois respondeu. Com uma pessoa que diz ter documentos sobre meu pai. Ainda não sei quem é. Beatriz e Diana trocaram um olhar rápido. Havia ali mais uma camada se desdobrando, e todas as três sentiam isso. A história que não terminava onde havia começado, mas continuava se abrindo como aqueles livros em que cada capítulo revela que o anterior era apenas prólogo. Me avisa como foi? Disse Beatriz. E havia na frase algo que não era a linguagem de uma empregadora para uma funcionária. Era a linguagem de alguém que estava começando a entender que as histórias das duas mulheres estavam entrelaçadas de formas que nenhuma delas havia escolhido, mas que ambas teriam que escolher o que fazer com dali para frente. Aviso, disse Sofia, e saiu. O café nos jardins tinha aquela atmosfera específica, dos lugares que existem há tempo suficiente para acumular uma quietude própria. Piso de ladrilho antigo, mesas de mármore, luz que entrava pela janela em ângulo de fim de manhã. Sofia chegou 5 minutos antes do combinado e escolheu a mesa do fundo que havia reservado mentalmente para aquele encontro desde que marcou o horário. Pediu água, esperou. Dr. João Martins chegou pontual, um homem de 60 e poucos anos, com o porte sereno de advogados que aprenderam a gerir emoções alheias durante décadas. Ao lado dele, havia uma mulher. A mulher tinha 70 anos ou perto disso. Cabelos brancos cortados curtos, postura impecável mas não rígida, olhos escuros que pareciam já ter decidido a respeito de muitas coisas. Vestia uma blusa de seda azul marinha e carregava uma pasta de couro que havia claramente acompanhado muitas reuniões importantes. Quando ela e Sofia se olharam pela primeira vez, havia um reconhecimento estranho que Sofia não conseguiu nomear imediatamente. Meu nome é Isabel Santos, disse a mulher em português com leve sotaque. Sou a mãe de Miguel Santos, que você conheceu na reunião do Palácio da Glória. Sofia ficou quieta por um segundo. Fez a conexão. Miguel Santos, da Mediterrâneo Investimentos. O sócio-diretor que havia conduzido a negociação com o Grupo Mendes. A pessoa que, antes de sair daquela sala, havia dito algo em espanhol que ela havia traduzido
com uma modificação. A mãe. Por que a senhora queria me encontrar? Perguntou Sofia. Isabel abriu a pasta com movimentos cuidadosos, como se estivesse abrindo algo que havia preservado por muito tempo. Retirou um envelope e o colocou sobre a mesa entre elas. Porque conheço seu pai, disse ela. Conheço o Antônio Costa desde muito antes de você ter nascido. Sofia não abriu o envelope imediatamente. Olhou para a mulher. Como? Eu trabalhava num banco em Madrid nos anos 1980. Seu pai veio várias vezes à Espanha por questões profissionais. Ficamos amigos. Quando ele começou a trabalhar na Globos, por vezes usava meus contatos locais como referência. Eram anos em que as relações pessoais eram mais importantes do que qualquer estrutura formal. Isabel pausou. E quando as coisas começaram a ficar difíceis para ele, foi a mim que ele escreveu. Sofia abriu o envelope. Dentro havia cartas, escritas à mão em português em papel que havia amarelado levemente nas bordas. Reconheceu a caligrafia do pai antes mesmo de ler uma palavra. O estômago não apertou desta vez. Era uma sensação diferente, mais próxima do que acontece quando você encontra algo que estava perdido e que custou sua ausência. Leu a primeira carta devagar. Era datada de 23 anos atrás. O pai escrevia sobre o que havia encontrado nos registros da Globos, descrevendo as irregularidades com precisão, mas sem os nomes de quem havia sido responsável diretamente. Depois descrevia a conversa com o sócio, a resistência que encontrou, o acordo que foi forçado a assinar. No final da carta, havia uma frase que Sofia leu 2 vezes. Prefiro perder a batalha do que perder a integridade. Mas é difícil explicar isso a quem ama. A segunda carta era de 2 anos depois. O pai escrevia sobre a família, sobre Sofia, que estava na faculdade e havia começado a aprender um novo idioma. Havia afeto nela, orgulho e uma melancolia discreta que ele tentava dissimular com humor. Na última linha, guardo esses registros não como arma, mas como memória, para que se algum dia a verdade precisar de apoio, ela saiba onde está. A terceira carta não estava escrita para Isabel. Estava escrita para Sofia. Era mais curta. Tinha a data de 15 anos atrás. Começava: Minha filha, se você está lendo isso é porque Isabel achou que era o momento certo. Confie no julgamento dela. Sofia dobrou a carta cuidadosamente. Ficou um longo momento sem falar. Isabel esperou com a paciência de alguém que guardou aquela pasta por décadas e sabia que não precisava apressar o que havia demorado tanto para chegar. Por que agora? Perguntou Sofia. Por que não antes? Porque antes entregar isso seria criar um problema sem que houvesse solução visível, disse Isabel. Eu guardei essas cartas porque seu pai me pediu para guardar e porque sabia que havia um momento certo. Ela entrelaçou os dedos sobre a mesa. Quando meu filho me contou sobre a negociação com o Grupo Mendes e mencionou o nome da tradutora, soube que era o momento. Sofia processou isso. O fio que havia começado no leilão, passado pela sala de conferências, percorrido os documentos, chegado até a reunião no 52º andar, continuava se estendendo para trás no tempo de forma que ela não havia imaginado. A Mediterrâneo Investimentos não havia chegado ao Grupo Mendes por acaso. Havia uma rede de relações, de histórias e de contas abertas que convergia naquele ponto de Lisboa, naquele outubro específico. Há algo mais? Perguntou Sofia. Isabel tirou da pasta um segundo envelope, mais grosso. Seu pai me enviou cópias de registros que tirou antes de assinar o acordo. Não eram documentos confidenciais do grupo. Eram notas pessoais e registros de reuniões que ele havia conduzido como representante da Globos, portanto de propriedade legítima dele. Ela deslizou o envelope pela mesa. São provas de reuniões em que as estruturas irregulares eram discutidas, com datas, participantes e valores. Isso, junto com o que sua jornalista encontrou, é suficiente para uma auditoria completa. Sofia ficou olhando para o envelope por alguns segundos, então disse: Meu pai sabia que isso poderia ser necessário um dia. Ele sempre soube, disse Isabel. Era um homem muito inteligente, só que inteligência e poder não são a mesma coisa, e ele sabia também onde estava a fronteira entre os dois.
Sofia pegou os 2 envelopes e os colocou na bolsa com o mesmo cuidado que Isabel havia usado ao tirar da pasta. Depois, olhou para a mulher e disse: "Obrigada por ter guardado. Foi o mínimo que eu podia fazer", disse Isabel. "E posso fazer mais, se precisar. Meu filho está disposto a colaborar com qualquer processo de verificação que o Grupo Mendes inicie. A Mediterrâneo Investimentos tem interesse em parceiros que constroem sobre bases sólidas." Sofia saiu do café com os envelopes na bolsa e a sensação estranha e não desagradável de quem caminha num terreno que acaba de ganhar mapa. A rua estava cheia de pessoas, carros, o barulho comum de Lisboa que nunca para. Ela caminhou devagar, sem pressa de lugar nenhum, deixando que o peso daquela conversa pousasse direito antes de decidir o próximo passo. Tirou o telefone da bolsa. Olhou para o número de Beatriz salvo agora na agenda. Ficou alguns segundos com o polegar sobre a tela. Então digitou uma mensagem curta. "Tenho os documentos. Precisamos conversar." A resposta veio em menos de 1 minuto. "Venha agora. Estou esperando." O 52º andar do Grupo Mendes tinha uma sacada de vidro que poucas pessoas usavam porque a altura perturbava. Beatriz a usava para pensar. Estava lá quando Sofia chegou de costas para a sala, olhando para a cidade que se espalhava em todas as direções, numa tarde que havia decidido ser límpida, com aquele azul de Lisboa, nos dias em que a cidade resolve ser bela de forma inesperada. Ela se virou quando Sofia entrou. Diogo havia se retirado por pedido dela. Estavam sozinhas. Sofia colocou os 2 envelopes sobre a mesa de centro da sala de estar executiva, ao lado da janela. Contou sobre Isabel Santos e sobre as cartas do pai de forma direta, sem dramatizar, sem retirar o peso, deixando que os fatos fizessem o trabalho que lhes cabia. Beatriz ouviu de pé, com os braços cruzados, mas não numa postura defensiva. Era a postura de quem precisa de alguma contenção física para não se desfazer enquanto processa. Quando Sofia terminou, Beatriz foi até a mesa e pegou o envelope com as cópias dos registros. Leu por alguns minutos. Cada página confirmava o que Carla havia contado, mas de um ângulo diferente. Do ângulo de quem havia tentado denunciar e havia sido silenciado em vez de ouvido. Cada transferência irregular listada nas notas de Antônio correspondia a registros que a equipe jurídica havia identificado nas últimas 24 horas, durante a varredura que Beatriz havia ordenado. Ela colocou o envelope de volta. "Esses documentos vão para a auditoria independente hoje, junto com tudo que temos internamente." Parou. "E vou ligar para o meu advogado para iniciar os procedimentos de apresentação voluntária às autoridades regulatórias." Sofia não disse nada por um momento. Depois: "Isso vai ter um custo alto para você." "Vai ter um custo muito maior se eu não fizer." Beatriz disse aquilo sem a melodia de quem está sendo nobre para a plateia. Era a fala de quem chegou a uma conclusão prática depois de noite e dia de análise. "E não é sobre custo. É sobre o que eu sou capaz de continuar sendo depois de saber o que sei." As duas ficaram em silêncio por algum tempo. Lá fora, Lisboa continuava indiferente e enorme. Havia algo de quase cômico na grandeza daquela cidade, comparada ao tamanho das conversas que as pessoas tinham dentro dela. Aquelas conversas que podiam mudar a trajetória de anos numa tarde de outubro com sol. "Sua oferta de emprego ainda está de pé?" perguntou Sofia. Beatriz a olhou com uma expressão que tinha curiosidade genuína dentro dela. "Está. Mas posso perguntar por que você mudou de ideia?" "Porque o que aconteceu nos últimos dias me mostrou que há coisas que precisam ser consertadas por dentro." Sofia ficou com os olhos por um momento na janela, antes de voltar para Beatriz. "E por que trabalhar para alguém que está disposta a pagar o preço da honestidade é diferente de trabalhar para alguém que usa a honestidade como slogan?" Beatriz ficou quieta. Havia naquela frase um reconhecimento que não era elogio, mas era mais útil do que elogio. "Qual cargo você quer?" "Diretora de Relações Internacionais e Mediação Cultural." Sofia disse aquilo sem hesitação, com autonomia real de atuação e acesso direto à diretoria. "Você está pedindo exatamente o que deveria pedir." "Eu sei." Beatriz estendeu a mão.
Sofia a apertou. Era um gesto simples, quase antiquado, daqueles que funcionam justamente porque são diretos demais para precisar de interpretação. Naquela mesma noite, Sofia ligou para o pai em Setúbal. Antônio Costa atendeu com a voz pausada de sempre, aquela voz que ela havia aprendido a ouvir como mapa de segurança nos anos mais difíceis. Ela contou tudo de forma progressiva, deixando que ele absorvesse antes de avançar. Quando chegou ao ponto das cartas que Isabel havia guardado, houve uma pausa longa do outro lado. Depois ela ouviu um som que o pai tentou conter, mas não conseguiu completamente. Um tipo de exalação que era mais liberação do que choro, a respiração de alguém que carregou algo pesado por tanto tempo que havia esquecido que a leveza era possível. Eu sabia que ela ia guardar, disse Antônio, mas não sabia se o momento ia chegar. Chegou, disse Sofia. E a Beatriz Mendes, ela sabe de tudo? Sabe, e está tomando providências. Outro silêncio, mais curto desta vez. Como ela é? Sofia pensou por um segundo. Ela é difícil e honesta, na melhor combinação possível. Antônio deu uma risada suave. Parece com o pai dela quando era jovem. Antes das escolhas erradas. Ele pausou. Antes das minhas também. Sofia quis perguntar o que ele queria dizer com isso, mas decidiu deixar para outra conversa, uma conversa presencial, dessas que precisam de mesa, café e tempo sem pressa. Quero te visitar no fim de semana, ela disse. Sempre, disse ele. 2 dias depois, Diana Ferreira publicou no seu perfil profissional uma nota breve dizendo que estava trabalhando numa reportagem de Fôlego sobre práticas financeiras históricas em grupos empresariais portugueses com ramificações internacionais, e que a matéria seria publicada em 10 dias com entrevistas e documentação completa. Não mencionou nomes, não precisava. Quem devia saber que estava na história ia reconhecer o contorno. Ao mesmo tempo, o Departamento de Comunicação do Grupo Mendes publicou uma nota informando que a empresa havia iniciado voluntariamente uma auditoria independente sobre suas práticas financeiras históricas e que colaboraria integralmente com qualquer investigação regulatória pertinente. A nota era assinada pela presidente Beatriz Albuquerque Mendes e terminava com uma frase que nenhum redator corporativo havia escrito porque Beatriz havia insistido em escrever ela mesma. Empresas saudáveis não são aquelas sem erros em seu histórico, são aquelas com coragem de olhar para eles. A frase circulou. Gerou debate. Gerou elogios e ceticismo em medidas que Beatriz havia calculado mais ou menos corretamente. O que ela não havia calculado, e que a surpreendeu de um jeito que ela levou algum tempo para nomear, foi a mensagem que recebeu de Sofia naquela noite, simples e sem aparato. Vi a nota. Bem escrito. Beatriz respondeu com um emoji de polegar para cima, que era exatamente o nível de sofisticação emocional disponível para ela naquele momento específico, e depois riu de si mesma pela primeira vez em semanas. Havia ainda muita coisa a ser feita. A auditoria levaria meses. O fundo de reparação precisaria de estrutura e de critérios claros. O processo regulatório teria suas próprias exigências e seus próprios ritmos lentos. E a nova configuração do Grupo Mendes com Sofia, numa posição de influência real, seria testada por todas as resistências que qualquer mudança verdadeira enfrenta. Mas havia algo diferente no ar da empresa naquela semana. Algumas pessoas descreveram como leveza, outras como tensão. Beatriz achava que as duas coisas eram exatamente o mesmo, o sentimento de estar no começo de algo, quando ainda não se sabe se vai dar certo, mas se sabe que é real. E isso ela havia aprendido da forma mais cara possível. Era o único tipo de começo que valia a pena. 6 semanas depois da noite do leilão, o Palácio da Glória Lisboa recebeu novamente uma plateia em trajes formais. Desta vez não era um leilão. Era uma coletiva de imprensa com jantar, convocada pelo Grupo Mendes para apresentar os resultados preliminares da auditoria independente e anunciar a estrutura do Fundo Mendes de Reparação e Transparência, criado para reconhecer formalmente parceiros históricos que haviam sido prejudicados por práticas financeiras irregulares identificadas na investigação. O mesmo lustre de cristal.
as mesmas mesas com linho branco, mas uma geometria diferente de quem estava onde. Beatriz subiu ao palco às 20 horas em ponto. Vestia preto, sem acessórios excessivos, e falou sem o microfone de apresentadora de evento que havia usado 6 semanas antes. Falou com o microfone de quem tem algo específico a dizer e prefere a clareza à performance. Apresentou os achados da auditoria sem eufemismo. Havia irregularidades históricas identificadas, cobrindo um período de 26 anos, originadas antes do seu controle da empresa, mas perpetuadas por ausência de supervisão efetiva sob sua gestão. A responsabilidade era, em grau variado, de várias pessoas. A obrigação de corrigir era inteiramente da empresa. Anunciou os mecanismos do fundo, os critérios de elegibilidade, e que o processo havia sido iniciado em colaboração voluntária com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e com o Banco de Portugal. Disse que a diretora financeira havia sido desligada e que procedimentos internos haviam sido redesenhados. Disse que havia algo mais. Chamou Sofia pelo nome. Sofia estava sentada numa das mesas, não no palco. Beatriz explicou para quem não conhecia a história que Sofia Almeida Costa era a nova diretora de Relações Internacionais do Grupo Mendes e que havia sido a pessoa que, ao traduzir contratos numa noite de outubro, havia colocado em movimento um processo que precisava acontecer. Não usou a palavra herói, não usou a palavra redenção, usou a palavra consequência. Disse que Sofia havia sido a consequência de escolhas erradas, que finalmente encontraram alguém que não podia ser ignorada. No salão, as pessoas olharam para Sofia. Ela recebeu aqueles olhares com a mesma calma de sempre, que agora o salão inteiro já sabia, não era timidez. Depois Beatriz disse a última coisa que havia preparado. Há uma pessoa que deveria ter sido ouvida há 25 anos, quando tentou fazer a coisa certa dentro da estrutura que fundou comigo, junto com meu pai. Essa pessoa pagou um preço que não era justo. Seu nome é Antônio Costa. Ela pausou. O fundo foi estruturado em reconhecimento formal à integridade que ele demonstrou quando integridade custava caro. E eu gostaria de me desculpar publicamente pela omissão que permitiu que esse custo existisse. No salão, houve um silêncio. Sofia olhou para a mesa por alguns segundos. Então levantou os olhos e assentiu levemente na direção de Beatriz, um gesto pequeno que ninguém além das duas conseguiu ler completamente. Jornalista Diana Ferreira, sentada 2 mesas atrás, escreveu no caderno preto: "A história não termina no palco, começa depois." Ao fim do jantar, quando as conversas se distribuíram pelos grupos e o salão voltou ao seu zumbido usual de relações sendo construídas e reavaliadas, Sofia saiu pela porta lateral e ficou alguns minutos na varanda externa do 2º andar, com a vista da avenida lá embaixo. O professor Ricardo Silva saiu atrás dela com 2 copos de água e ficou do lado, sem falar por um tempo. Então disse: "Você já pensou em dar aulas?" Sofia virou para ele com uma expressão entre o espanto genuíno e o riso contido. "Não. Pense." Ele falou com o peso específico de quem passou décadas medindo o impacto de uma língua ensinada na hora certa. "O que você fez na sala de conferências naquela manhã não foi só tradução. Foi transformação. Há pessoas esperando aprender isso." Sofia ficou quieta. Olhou para a cidade. Lisboa de noite tinha aquele brilho denso e caótico de quem nunca decide dormir de vez. Havia algo naquilo que ela sempre havia reconhecido como parente de si mesma. Uma cidade que não era bonita de jeito fácil, que precisava que você soubesse olhar, que tinha camadas demais para quem passava rápido, mas revelava tudo para quem ficava. "Pode ser", disse ela. "Mas não agora." "Quando quiser", disse Ricardo. Do outro lado do salão, através do vidro da varanda, Beatriz estava conversando com Miguel Santos, que havia viajado especialmente para o evento. Havia entre eles a qualidade específica de uma negociação que havia se transformado em respeito mútuo, aquela transformação rara que acontece quando 2 lados de uma mesa descobrem que o que os separava era menor do que o que os aproximava. Miguel disse algo que fez Beatriz rir, um riso diferente dos risos do leilão de 6 semanas atrás. Não era o riso de quem é poderoso, era o riso de quem está,
pela primeira vez em muito tempo, num lugar onde não precisa administrar a própria imagem a cada segundo. Sofia viu aquilo do lado de fora e ficou quieta por um momento. Depois entrou de volta no salão. Antônio Costa não havia comparecido ao evento. Sofia havia ligado para ele na tarde anterior para avisar que o nome dele seria mencionado, e ele havia dito, com aquela calma que ela reconhecia como herança de si mesma: "Não preciso estar lá. Você está. É suficiente." Ela havia discutido um pouco como era o costume entre eles desde sempre, e ele havia dito: "Sofia, algumas presenças funcionam melhor à distância. Aprendi isso da forma mais longa possível." Ela havia rido. Ele havia rido também. E havia naquela risada partilhada pelo telefone algo que compensava anos de ausências de formas que nenhuma reparação financeira conseguiria calcular, mas que existiam como fato independente de qualquer cálculo. Na manhã seguinte, Sofia estava na mesa do seu novo escritório no Grupo Mendes, um espaço ainda sem os adornos pessoais que chegam quando alguém decide que ficou, quando o telefone tocou. Era Diana. "A matéria vai ao ar hoje às 10, disse ela. "Você viu a versão final?" "Vi, está bem escrita." "Obrigada." Uma pausa. "Como você está?" Sofia olhou pela janela do escritório para uma fração do skyline de Lisboa que o ângulo do 14º andar oferecia. Um pedaço menor de cidade do que o do 52º, mas um pedaço que ela havia escolhido por mérito próprio. "Estou bem", disse ela. "Estou começando." E aquilo era exatamente a verdade. Caro ouvinte, se a história de Sofia e Beatriz tocou algo em você, se o peso de um idioma falado na hora certa fez seu coração apertar ou a coragem de um reconhecimento tardio te deu esperança, então sabe que há muito mais histórias como essa esperando por você aqui no canal. Cada episódio que publicamos é construído com cuidado, com a mesma atenção que uma boa tradutora dedica a cada palavra, para que nada se perca no caminho entre quem conta e quem ouve. Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Clica no botão de inscrição agora e ativa o sino para não perder nenhuma história nova. Deixe seu like se essa narrativa ficou com você e nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te surpreendeu. A história de Sofia nos lembra que a pessoa que serve a bandeja pode ser a mais indispensável da sala, que a linguagem é poder e que a verdade, mesmo quando demorada, tem um jeito de encontrar sua hora. Até a próxima história. Fins da história.